Saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele esteja reinando sobre a vida de cada um. Irmãos, mais uma noite de oração e reflexão. Aproveite esse momento e fique conosco aí. Gostaria de fazer alguns avisos, porém, o primeiro deles, irmãos, os irmãos agradecemos aqui porque estamos chegando a 100 inscritos no canal da igreja. Queremos agradecer todos que se inscreveram, aqueles que não fizeram ainda, façam rapidamente para nos ajudar aí a divulgar a palavra de Deus. Assistam os nossos cultos às quintas-feiras às 18 horas, como nesse momento estamos fazendo, a domingo às 18 horas também. Então, o momento de nós estamos mandando as notícias das nossas igrejas para vocês e também sabendo como vocês estão. Que possamos nós ser abençoados pelo Senhor neste momento que estamos passando. Também estamos fazendo visitas e qualquer coisinha também, como hoje, logo após o culto, estaremos recebendo aqui o nosso irmão Estevão para estarmos orando, conversando. Você pode fazer dessa forma também. Se não for na sua casa, vem até a igreja que o conselho recebe você aqui também. O momento é de ficar em casa. Vamos aproveitar, irmãos, esse momento então, para alguns que podem, né? Nem todos. Tem muitos trabalhando, mas muitos também estão em casa. Aproveita esse momento que fica em casa para ler a palavra, conhecer a palavra de Deus, para vocês também... que vocês também leiam bons livros, né? Tem bons livros para ser lido por nós, para a edificação do povo de Deus. Orem bastante, aprendam a fazer alguma coisa nesse tempo que estamos, aqueles que podem ficar, repito de novo, em casa, como por exemplo, cozinhar, né? Aqueles que gostam de cozinhar e não sabem, gostam de comer boas comidas e não sabem, tem as receitas da internet, né? O pão, o peixe, né? Doces. Então não fique com a mente vazia, como nós já dissemos, prioridade primeiro a palavra de Deus, crescimento espiritual, e assim, sobrando tempo, você pode fazer as outras coisas. Obrigado, irmãos, por estar nos ajudando, nos prestigiando com a cesta básica, com as ofertas, com os dízimos, né? Nós temos aí sido abençoados e vocês têm abençoado muitas pessoas. Orem desde já pelo reverendo Oséias, o nosso missionário, ao qual nós temos também atendido ele. A igreja não tem deixado de fazer isso. Avisos dados, irmãos, nós passamos então ao culto propriamente dito. Gostaria de ler, irmãos, com vocês a leitura bíblica, Palavra de Deus, Salmo 148. Abra sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Salmo 148, o título é Um Coro de Aleluias. Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhe uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, e fogo, saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é achegado. Aleluia. Diante da palavra do Senhor, irmãos, que manda a gente louvar o nome do Senhor, vamos cantar o hino de número
107, ao pé da cruz. Entoado, irmãos, o lindo hino ao pé da cruz, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos dê direção, nos ajude e esteja ao nosso lado nesse momento de culto, de louvor e adoração. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, em que estamos aqui, ó Deus, a transmitir esse culto. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que irão ver, ouvir, e que não fique só nisso, Senhor, mas que eles coloquem também em prática a Tua palavra, os Seus mandamentos, as Suas exortações. Pedimos, Pai, que o Senhor seja constante com o Teu povo, como o Senhor foi lá quando, no deserto, quando saíram, Senhor, do Egito. Te agradecemos por esse momento, pedimos, Senhor, também perdão pelos nossos pecados, e que nós possamos, ó Deus, constantemente depender do Senhor para
fazermos alguma coisa, Pai. Como diz a Tua palavra, que o Senhor esteja no comando, Senhor, das nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, cantar alguns cânticos espirituais com essa equipe de louvor. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, coisas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu
passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado. Morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Eu sou uma nova criação eu sou. Eu sou uma nova criação eu sou. Cantados cânticos espirituais ao nosso Deus, partimos, irmãos, então, para a reflexão dessa noite, leitura da palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, de 17 a 22. Velho Testamento, Êxodo, capítulo 13, 17 a 22. A palavra do Senhor diz assim, o título é Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus os visitará. Daqui, pois levai convosco os ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã,
à entrada do deserto, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Palavra do Senhor para a edificação das nossas almas nessa noite. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ilumina, que nos ajuda, que nos mostra o que temos que fazer, Pai, e nos dá, ó Deus, o testemunho dos antigos cristãos, como eles agiram, como eles acertaram, como eles erraram. Ah, Senhor, esteja nesse momento aplicando essa palavra aos nossos corações, Pai. Assim como filhos do Senhor, que usamos a Tua palavra para falar conosco nesse momento, o Teu Espírito Santo passeie livremente no lar de cada irmão, aonde estiverem, que o Senhor possa estar abrindo a mente e o coração e aplique, a Deus, em nossas vidas a Tua santa palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de colocar para nós essa pequena reflexão, o seguinte tema, que Jesus usa a nossa caminhada com Ele para nos ensinar. Nós podemos ver aqui que Jesus está tirando, o Senhor Deus, Ele está tirando o povo do Egito. E aí então nós olhamos para esse texto. Observe bem, a começar no versículo de número 17, olhando para o texto, nós vamos ver o seguinte, então a partir, os irmãos conhecem bem a história do povo de Israel, ficaram 400 anos escravos no Egito, e já estavam acostumados a ser escravos, mas o Senhor prometia a eles que um dia eles iam sair, e um dia também eles iam herdar a terra prometida, e acontece o dia que depois de tantos embates com Faraó, de tantas pragas, né, que chegaram a Faraó para ele deixar o povo de Israel seguir o seu destino para a terra prometida, parecia que não ia chegar nunca. Mas no capítulo 13, nós vamos olhar para o versículo 17, uma palavra muito legal, que diz que Faraó, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus, primeira parte, deixou ir o povo. Para onde? Seguir destino para a terra prometida que Deus tinha falado a eles. Aí a segunda parte do versículo vai dizer, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então, Deus, Ele está tratando aqui com o povo nessa caminhada. Então, Ele não quis ir pelo caminho mais curto. Alguns historiadores vão dizer que talvez levaria uns 15 dias para chegar lá. Mas por que levou 40 anos? Eu acredito, irmãos, que nós vamos argumentar aqui e tentar mostrar aos irmãos que foi que Deus estava preparando esse povo para entrar na terra prometida e eles não estavam ainda preparados. Continuando o texto, ele diz assim, para que o povo não se arrependa. Então o povo, quando ele chega no deserto, eles iam encontrar dificuldades. E Deus querendo trabalhar com esse povo e querendo que eles prosseguissem. Então Deus, ele fala assim, para que o povo não volte de novo para ser escravo. Se dependesse do povo, pela dificuldade, eles iam voltar e querer ser escravo de novo, tornar ao Egito de novo. Assim somos nós também, irmãos, quando estamos na casa de Deus, não vemos as promessas cumpridas, nós cansamos, parece da casa de Deus, cansamos e a gente não vê progresso às vezes a gente quer ver progresso nosso, não Deus trabalhando em nós, a gente tenta sair também, parar, descansar, não querer mais prosseguir. E por isso que Deus então não deixa eles verem um caminho de volta para o Egito. Aqui nós caminhamos como se nós estivéssemos na igreja, aplicação, e nós estamos olhando para o mundo, querendo voltar para o mundo. Assim era o povo de Israel também. Porém Deus fez o povo, capítulo 13, versículo 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho,
e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, Deus fez eles ficarem rodeando até aprender, né? Aprenderam, e nós vamos ver isso daí. Versículo 19: também levou Moisés consigo os ossos de José, que havia este feito aos filhos de Israel, jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Isso é interessante, né? Deus nunca abandonou o povo no deserto. Creia nisso, né? Nem aqueles que ficaram pelo deserto morreram. Deus acompanhou até o final da sua morte. Assim é conosco também, irmãos. Deus, então, ele ia adiante deles. Durante o versículo de número 21, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Aí a palavra de Deus se cumpre dizendo assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A presença do Senhor era constante. Assim conosco. Nós não podemos, em nenhum momento, como filhos de Deus, ver que Deus não está presente. Então aqui, irmãos, nós vemos o povo saindo do Egito e indo para o deserto e Deus trabalhando com eles. É isso que nós queremos fazer, voltar lá no Egito e aplicar essa palavra no nosso coração, que Deus ele usa essa caminhada nossa na terra para nos ensinar até a gente acostumar com o céu, até o povo acostumar com a nova terra prometida, até o povo acostumar com a terra de Canaã, segundo as Escrituras. Então, irmãos, ao olharmos para esse texto, então Deus usou a caminhada para a terra prometida para mostrar o seu poder para o povo. Milagres, né? Nós vemos nessa caminhada que Deus mostrou os seus milagres. Passaram pelo Mar Vermelho, um dos milagres. O maná, lembram do maná, que não faltava comida para eles, né? Água da rocha, saiu água da rocha, milagre do Senhor, ensinamento de Deus. Olha, eu tenho poder, Deus falando para o seu povo. Olha só isso aqui, vocês vão passar pelo mar, vocês não vão passar fome, né? Vocês vão tomar água, e ainda uma água especial que saiu da rocha, ainda mais. Quais os milagres que Deus mostra para o seu povo? Os 10 mandamentos, né? Então nós vemos aí esses milagres que o Senhor está mostrando o poder de Deus, mas mesmo assim você vai encontrar um povo querendo voltar para o Egito. Sempre é esse povo querendo voltar para o Egito, reclamando, idolatrando, um povo muito difícil. Assim também esses irmãos também não fogem da de nós, que nós também somos difíceis. Deus está trabalhando com a gente até aquele dia para entrarmos nos céus. Deus está trabalhando, está mostrando para nós: olhe para mim, olha, eu estou aqui. E nós estamos aprendendo. O Senhor quer te ensinar nessa noite que Ele é presente em nossas vidas. Então, como eu já disse, eles poderiam chegar em 15 dias, segundo alguns teólogos, né? Mas não foi assim. Havia um propósito de Deus caminhar com o povo 40 anos pelo deserto. Incrível isso, né? São textos que a gente assim, puxa, por que esse povo não chegou em 15 dias e foram 40 anos? Então nós vemos então que Deus queria trabalhar com eles. Deus usa a caminhada com o seu povo, com nós Ele está usando essa caminhada, né? Nós começamos tomando leite, acreditando em algumas coisas. Nós passamos a acreditar nos milagres, nós passamos a acreditar no céu, nós passamos a acreditar na ressurreição. É Deus trabalhando conosco durante a nossa caminhada. Irmãos, só alguns pormenores do texto, de algumas curiosidades do texto, que não vai falar, mas sobre o povo. Quantos saíram do Egito? Alguns aqui sabem, né? Talvez. Mas você que está anotando aí, se você quiser anotar para você olhar depois, Êxodo 12, 37, quantos saíram do Egito? Mais ou menos, né? Vamos cravar aí 2 milhões e pouco de pessoas, né? Então, tempo que levaram para chegar à Terra Prometida.
Anota aí também, está em Êxodo 16, 35, Números 32, 13. Então, nesse tempo, eles receberam a lei do Senhor, ainda falando sobre Deus ensinando o povo, né? As leis do Senhor, eles receberam no deserto. Né? Vocês têm que aprender as leis sociais, as leis de cerimônia, as leis do culto, né? Então Deus estava ensinando ainda o seu povo a chegar na terra prometida. Prepararam, também Deus ensinou eles a prepararem o tabernáculo como um tipo de templo móvel. Lembra disso? Tinha o tabernáculo, né? E eles carregavam o tabernáculo, onde eles paravam, eles cultuavam a Deus. Então eles aprenderam a fazer isso. Aprenderam também sobre o papel do sacerdote, né? O que os sacerdotes, respeito ao sacerdote, o que o sacerdote faz. Então também sobre os sacrifícios, que Jesus não tinha vindo ainda. Então, os sacrifícios, eles previam a morte de Jesus na cruz. Os irmãos estudem depois e verão isso daí. E outros ritos religiosos que vocês vão encontrar o Senhor ensinando eles, então, nessa caminhada. Que mais? Deus estabeleceu ordem entre esse povo, até definindo a posição de acampamento de cada tribo e a sequência de saída em caso de batalha. Então, não se ajuntou todo mundo. Deus, então, montou a estratégia. Você fica no sul, você fica no norte. Esse povo aqui, né, vai ficar a oeste, a leste. Então, eles estavam preparados, não montaram barraca de qualquer jeito. Deus estava ensinando eles a batalharem, a se posicionarem contra os seus inimigos quando alguém tentasse entrar na aldeia de Israel. Então, e outra também, essas barracas posicionadas em cada lugar, em caso da tribo serem atacadas, então, em caso de batalha. Durante esses 40 anos, né, Deus preparou a nação para a próxima etapa do seu plano. Qual era a próxima etapa do plano de Deus? Primeiro, se livrar de Faraó. Segundo, conquistar a terra prometida. Então, essa é a segunda etapa. Agora vocês vão para a terra prometida, que está proposto a vocês. Esse preparo, então, ele inclui, principalmente, vamos falar aqui duas coisas. Deus continuou mostrando suas obras para aumentar a fé do povo, né? Então, como nós já falamos, abriu o Mar Vermelho, a pessoa tinha um tipo de fé. Abriu o Mar Vermelho, eu acredito que a fé de alguém não vai ficar estacionada, né? Vai melhorar. Os 10 mandamentos, né? Que mais? Muitos milagres, a água saindo da rocha. Então Deus continua mostrando suas obras para o povo durante essa caminhada, para ajudar a confiar nele. Irmãos, como nós precisamos de fé para confiar nesse Deus, porque são coisas que a Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele, para aqueles que o amam, né? Uma outra coisa, então, também que nós podemos ver, Hebreus 3:9, ainda falando dessa questão de aumentar a fé, diz assim, Hebreus 3:9, e ele disse, e viram as minhas obras por 40 anos. Deus demonstrou as suas obras 40 anos. Para nós também, irmãos, como filhos de Deus, você viver aí 70, 80, 90, 100, 120, Deus vai continuar mostrando as suas obras a cada um dos seus filhos. Moisés, uma outra coisa que nós podemos destacar aqui, Moisés foi muito dedicado ao trabalho de ensinar o povo. Ele foi dedicado, um grande ensinador para o povo, guiado por Deus, focando a preparação da nova geração que habitaria em Canaã. Observamos especialmente nos últimos capítulos de Números e no livro de Deuteronômio, sua ênfase em ensinar o que seria importante depois de tomarem posse da terra. Então Moisés estava preparando, olha, no deserto é assim, quando você chegar na terra será dessa forma. Então Moisés foi muito dedicado, mas mesmo assim você pode ver que o pessoal reclamava de Moisés, de Arão, né? Então nós vemos aí que é isso que estava acontecendo, Deus trabalhando na vida do povo. É especialmente notável que o capítulo logo
depois da sentença de ficarem 40 anos no deserto, começa com estas palavras: disse o Senhor a Moisés, em Números 15, de 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Então essa era uma promessa de Deus para o povo. O povo não andou 40 anos, assim como nós podemos aplicar para nós também, irmãos. Nós não vamos caminhar em vão, nós não vamos andar em vão, nós não vamos obedecer em vão. As promessas do Senhor é fiéis, apesar de muitos daqueles que estavam ali no meio não acreditarem, estavam andando, reclamando, chorando, arrastando o pé e não querendo prosseguir. Se eles descobrissem o caminho de volta para o Egito, eles iam voltar, eles estavam completamente perdidos, mas se eles soubessem o caminho de volta, eles tinham voltado por não confiar nas promessas do Senhor. E o Senhor disse assim, eu hei de dar a terra prometida. Números 15, 1 e 2. Então, irmãos, Deus trata com a gente durante a nossa caminhada. Creia nisso. Deus para determinadas horas conosco, fala com você, basta a gente querer ouvir Deus, basta a gente abrir os nossos ouvidos à palavra que está sendo falada nesse momento. Acredito que aqui você não vai assimilar todas as coisas, mas alguma palavra vai chegar até você, e eu gostaria, irmãos, então de fazer rapidamente, fazendo essa leitura de Êxodo, desse povo que Deus libertou do Egito. Queria ver rapidamente aqui algumas coisas. Então Deus, ele mostra que a adoração a ídolos é reprovado por ele, né? Lembra do bezerro de ouro? Está lá em Êxodo 32, lê lá o que aconteceu com esse povo que fez o bezerro de ouro para adorar. Então ele mostra que fora de Deus não há adoração, né? Nós adoramos o Deus invisível, nós adoramos o Deus em espírito e em verdade, né? Nós não vemos a Deus, Ele move a gente, Ele move a nossa fé, Ele nos dá esperança. Ele mostra então em Êxodo 32, nessa caminhada do povo, Ele ensina o povo que não há adoração a ídolos. Os ídolos são reprovados. Uma outra coisa que nós podemos ver nessa caminhada que Deus mostra ao povo, Ele mostra que a sua presença ela é constante, como nós já dissemos. A nuvem, né? A nuvem estava ali representando o Senhor. Diz que a palavra do Senhor, que Ele estava ali, nunca, o versículo 13, capítulo 13, versículo 22, a Bíblia diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Durante o dia, protegia-se do sol. Durante a noite, alumiava o caminho do povo e ajudava eles no deserto, que era muito frio à noite. Então nós encontramos aqui que o Senhor, Ele mostra ao povo que a presença dEle é constante. Nós vemos aí então no texto que nós lemos. Uma terceira coisa, irmãos, é que Ele mostra que Ele é fiel. Deus é fiel. Por que Ele é fiel? Porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. 400 anos, escravos, o povo, sai, e depois vem 40 anos para o deserto. Ele mostra que Ele é fiel, Ele continua sendo fiel para cada um de nós, né? Eu vejo sempre nos carros dizendo assim: Deus é fiel, mas eu acredito que falta alguma coisa ali para nós, né? Saber que Deus é fiel, Ele é fiel. Claro que nem todo mundo entende que Deus é fiel, mas eu acho que naquele chamado dizendo que Deus é fiel, eu gostaria de ver a parte dos cristãos. Qual que é a nossa parte de fidelidade para com Deus? De sermos filhos que obedeçam a Ele, que andem nos seus caminhos, que façam a tua vontade. Então, Deus mostra que Ele é fiel. Vocês vão herdar a terra prometida. E realmente acontece isso daí, né? Uma terra que emana leite e mel, uma terra que é boa, uma terra que dava muitos frutos.
Então, irmãos, nessa caminhada nós aprendemos. Deus quer abrir os nossos olhos. Quando Ele está caminhando com a gente, quando Ele está falando com a gente, quando Ele está nos encaminhando para o culto, quando Ele está mandando a gente orar, Ele quer abrir os nossos olhos. Quando Ele mostra o seu milagre, Ele quer abrir os nossos olhos. Para finalizar, irmãos, gostaria de ler um texto do Novo Testamento, onde Marcos capítulo 8, de 22 a 26. Acontece isso aqui com esse rapaz aqui. Presta atenção na leitura. Marcos 8, de 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos. Perguntou-lhes: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhes: não entres na aldeia. Aqui nós vemos também, irmãos, Jesus também trabalhando na vida de um cego, né? E nós sabemos que tem uma música no nosso inário que diz: ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Esse camarada aqui, também como nós, andamos longe do Senhor, e o Senhor começa a trabalhar na vida dele. O Senhor não chega, ele poderia, como Deus Todo-Poderoso, tocar só uma vez na vida daquele cego, e ele ver completamente. Mas não, Deus quer dizer assim, que nós não somos curados na primeira etapa, em um culto, né? Em um milagre que ele nos apresenta. Nós não somos curados espiritualmente, mas esse cego aqui, ele estava, você pode olhar que o texto vai dizer que ele estava enxergando errado ainda. O Senhor tocou na sua vida e ele estava enxergando errado, assim como nós também. O Senhor toca nas nossas vidas, nos chama para andar com Ele, e nessa caminhada, Ele quer trabalhar conosco. Como eu já disse, Ele para nos caminhos, mostra para nós o que está acontecendo, mostra o seu poder, o seu milagre, e o texto então vai dizer que esse camarada aqui, pela primeira vez, ele não estava vendo bem. Versículo de número 24, diz assim que a resposta dele para Jesus: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, era um homem, mas ele estava vendo o quê? Árvores, né? Vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então, Deus usa essa caminhada. Como eu já disse, o Senhor poderia muito bem, na primeira, só tocar no cego e ele vê perfeitamente. Mas não, nessa caminhada o Senhor toca uma, duas, e Ele vai trabalhando em nós. Cada dia é uma revelação da palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra, ela nos revela. Então, irmãos, pegue isso. Caminhe com o Senhor. Como eu já disse, não vai ser num culto que você vai ter a revelação completa do Senhor, mas é uma caminhada. É um momento de caminhada que nós vamos adquirir fé, esperança, amor, perdão e as coisas que o Senhor quer aplicar em nossas vidas. Você quer ser um bom cristão? Caminhe com o Senhor. A cada dia, a cada instante, a cada culto, provavelmente o Senhor tem uma revelação para nós. Tem algo para nos dizer e nós temos que valorizar essa caminhada. Não desista de caminhar com o Senhor. Ele vai te ensinar nessa caminhada, vai te dar toda a segurança e você vai chegar a Canaã espiritual, que é o que o Senhor está preparando para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Irmãos, passemos então, nessa noite de oração e reflexão da palavra de Deus, passemos então aos pedidos de oração que temos a fazer a toda a igreja que está reunida agora nesse momento. Gostaria de registrar alguns pedidos de oração que temos por aqui. Oração pela família do nosso irmão Júlio, irmã Fátima, que Deus os abençoe, esteja com eles que perderam um parente
da família, que Deus esteja consolando a família do senhor Ubaldo. A irmã Gilce, ela pede pela equipe de transmissão dos cultos, que Deus dê firmeza, que Deus dê ânimo, que Deus dê saúde. Pede também pelos irmãos da igreja, que todos fiquem bem. Oração também, continua pedindo pela família dela e pelos enfermos e pela igreja de um modo geral. Irmã Gilce. Agora, irmã Dilza, boa noite, agradecer pelas idas, pela saúde, que Deus abençoe as famílias, que Deus livre as famílias do vírus que está circulando no mundo inteiro. A irmã Ineide, ela pede oração pelas famílias, pela igreja, pelos enfermos, pelo país, né? Pelas turbulências, né, que estamos passando. Que Deus abençoe as famílias que estão aí pedindo oração e que anotem nas suas agendas, oremos a semana inteira por esses irmãos. Gostaria também de pedir oração pelos missionários, tanto no Brasil como no mundo inteiro, onde estão espalhados, longe dos seus familiares, longe do seu país. Gostaria também de pedir oração pelos idosos, como já foi dito, pelos enfermos. Gostaria de pedir pelas famílias da igreja e também pelas igrejas ainda que continuam fechadas nesse momento de dificuldade. Gostaria de pedir que estivéssemos orando nesse momento, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê coragem, nos dê condições de irmos fazendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? O trabalho continua sendo feito, como o nosso irmão Adriano disse, ou façamos uma coisa, se não dá, a gente faz outra, e assim a gente vai caminhando até passar esse tempo de dificuldade, que não será para sempre. Uma hora vai passar e nós vamos louvar o nome do Senhor por tudo aquilo que passamos e mantermos a nossa fé, a nossa esperança nesse Deus Todo-Poderoso. Oremos a esse Deus, que pode responder às nossas orações, e dizendo que Deus, Ele responde às nossas orações sim, espere e não. Deus sabe o que é melhor para o seu povo, e é nessa condição, sabendo que Deus é soberano, que nós oramos. Ele conhece o nosso coração, mas Ele é que responde aquilo que é bom para os seus filhos. Oremos. Senhor, aqui estamos nós, a orar, Deus, pelas nossas famílias, a orar pela igreja, a orar, Senhor, pela família da irmã Gilce, pelo o pedido que ela faz a Deus, pelo grupo de transmissão, Senhor, que estão aqui, dando-lhes saúde, dando-lhes, ó Deus, ânimo para cada dia estarem fazendo esse serviço, Pai, de o Evangelho chegar a tantas pessoas, Senhor. Abençoe, Senhor, a sua família, abençoe, Senhor, os seus netos, abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, no seu lar. Abençoe também a irmã Dilza, Senhor, e nós pedimos que o Senhor livre, Senhor, essa família de todo mal, esteja concedendo-lhes bênçãos, Senhor, e assim também quando pede, Senhor, para que as famílias cristã, Deus, as famílias em geral, fiquem livres, Senhor, do vírus, Senhor, e que não aconteça problemas maiores, Pai. Peço a Deus que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão Júlio, a nossa irmã Fátima, a família do nosso irmão Baldo, Senhor. Esteja, Senhor, dando condições a cada um deles, Senhor, para estarem, ó Deus, na Tua presença e sendo consolados por Ti. Fica, Senhor, conosco nesse dia. Fica, Senhor, com os missionários, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão fora do Brasil. Sustente eles, ó Deus, espiritualmente, financeiramente. E que nós, ó Deus, possamos estar, ó Deus, também juntos com eles, ó Deus, em oração. Enfim, ó Deus, guarda a gente, livra-nos de todo mal. Esteja conduzindo a Tua igreja, Pai. E, ó Deus, cuidando de cada um de nós, e que nós, em nossas casas, possamos estar fazendo coisas boas, ó Deus, para crescimento espiritual, para, Senhor, estarmos
edificando as nossas vidas, Pai. Abençoe também aqueles irmãos que têm saído para o trabalho, aqueles, ó Deus, que não podem ficar em casa e que o dever os chama, e que também ali, ó Deus, onde eles estiverem, Senhor, o Senhor possa estar com a Tua mão protegendo, como escudo, Senhor nosso, o Senhor possa estar protegendo a cada um desses irmãos. Obrigado, Deus, por esse momento de oração, momento de reflexão, momento que o Senhor falou conosco, que o Senhor usa a nossa caminhada junto com o Senhor para trabalhar em nossas vidas, para mostrar os Teus milagres, para mostrar, ó Deus, que o deserto é difícil, mas o Senhor está conosco sempre, o Senhor está nos mostrando os seus milagres e a Tua presença em nossas vidas é constante. Obrigado, Deus, por esse momento. Continue a abençoar o Teu povo, Pai. Nós oramos, entregamos esse pedido, Senhor, nas Tuas mãos, e que o Senhor possa responder de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Caminhando, irmãos, para o final desta reunião de oração e reflexão, vamos cantar o hino de número 33, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra,
Deus nos abençoe, irmãos, nos dê um restante de semana na presença do Senhor, andemos sob os cuidados dEle e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Deus, por essa noite, onde a Tua palavra, Deus, fala conosco. Mostra, Senhor, através desse povo, um povo, Senhor, difícil como nós, mas o Senhor se mostrou constante presença na vida deles. Mostrou seus milagres e cumpriu, ó Deus, a sua promessa para com eles. Para conosco também, Senhor, da mesma forma. O Senhor está conosco. Nos promete, ó Deus, tantas coisas. Tem tantas promessas boas. E uma das principais talvez seja a ida com o Senhor para um céu, uma nova terra, um novo céu. E nós, esperançosos, ó Deus, estamos aqui, Senhor, a aguardar. Ah, Senhor, mas aqueles ainda que não entenderam, aqueles que ainda não têm fé, que nessa caminhada eles possam usar esse tempo para o Senhor ministrar os seus corações, Pai. Te agradecemos nessa noite, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Continue, Senhor, a ministrar o nosso coração, que nós possamos robustecer, Senhor, a nossa fé e sermos cheios, Senhor, do Senhor em nossas vidas e que nada, Senhor, venha nos atrapalhar a nossa caminhada. Te pedimos, Senhor, todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Boa noite a todos.